O senhor Gilberto César Imese solicitou o uso da tribuna livre para discutir sobre o atendimento à saúde e nós o convidamos para fazer uso da tribuna popular. Você tá bom, Gilberto? Tudo bem? Seja bem-vindo. Você acaba subindo até no prefeito para a cidade de ver, tá? E aí vem o discurso da... O discurso está vindo das criancinhas. Vou conversar se você quiser. Primeiramente, boa noite. Meus respeitos aos nossos nobres vereadores, atuantes. E hoje estou feliz, porque hoje o assunto foi mais saúde. Eu gostaria, mais uma vez, para avisar a todos os vereadores, estão preocupados com a saúde em Poços de Caldas, que está, infelizmente, não condizente com a nossa cidade. Eu vou relatar alguns fatos concretos do precário atendimento à saúde em nosso município. Dados levantados. Os novos vereadores querem fotos, quiserem CDs, eu tenho do que nós vamos comentar. Primeiramente, eu estou falando em meu nome, como cidadão pós-caldense, natural de Poços de Caldas. Não estou falando como presidente da Associação Sul-Mineira de Imprensa, nem líder político, nem líder comunitário. Estou falando como pós-caldense. Tanto é que eu nem convidei os colegas da imprensa para estarem presentes, que virá realmente a imprensa nacional e mundial, logo em Poços de Caldas, pelos fatos que irão suceder. Houve uma senhora, um cidadão, compareceu 4 vezes na Policlínica no dia 25 de novembro, e na Santa Casa. Esse cidadão veio a falecer no dia 26 de 11, com infecção hepática. 4 vezes na Policlínica e não detectaram o problema dele. Esse é um ponto grave. Está registro. Se os novos vereadores quiserem, vão lá na Policlínica, fazem o levantamento dos atendimentos e vai no cemitério e confiram. Vocês vão ver o tanto de gente que morre pelo não atendimento nosso, tanto na Santa Casa como na Policlínica. Caso meu genro esteve 3 vezes na Policlínica sendo examinado. Deram soro e remédios paliativos. Quando em grave crise, foi feito um exame de ultrassom, sendo diagnosticado apendicite aguda. E durante ele estava sendo atendido na Policlínica, viu durante a retirada do sangue dele, baratas dentro do local onde estavam as seringas, com fotos. Meus netos, com suspeitas de bronquite, vieram me visitar de São Paulo e vieram com problema de bronquite. Levamos lá na Policlínica. Primeiro foi na Santa Casa, que eu acho um absurdo. No tempo da doutora Regina não acontecia isso, quando era diretora clínica. O povo hoje tem que passar por uma teoria. É uma vergonha para nós, poços-caldenses, que pagamos impostos aqui e trabalhamos por nossa cidade. Tem que não pode ser atendido na Santa Casa, tem que passar pelo crivo da Policlínica para depois ser atendido na Santa Casa. É uma vergonha. Realmente, nos mata como cidadão pós-caldense. Meus netos com suspeita de bronquite, o médico da Policlínica não tinha pediatra, é um clínico geral. O médico receitou um remédio. E a minha neta, de noite, passou mal. De madrugada, eu levei na Policlínica outra vez, não é nada, não tinha médico para atendê-la. De manhã, eu levei na Santa Casa, que lá tem pediatra, e não quiseram atender. Eu falei que ia chamar a imprensa, ia fazer um carnaval. Liguei para o Moscone, o pediatra da Santa Casa atendeu, palavras dele:
Ele comentou que a dosagem do remédio prescrito baquearia até um adulto. A minha neta estava desfalecendo, entrando em coma, virando os olhos. Por isso que eu levei ela lá com urgência na Santa Casa. Atendimento nosso. Não temos pediatra na policlínica quando é necessário. Eu não vou dizer outros médicos, não tem. Eu não sei por quê. Com todo respeito aos médicos, que eu sei que são valorosos, essa Câmara hoje está muito bem representada por 3 valorosos médicos, que são humanos, humanitários, atendem o povo, qualquer hora, cirurgia de graça, por isso que vocês estão aqui, onde ainda a gente sente um alívio dentro da área clínica. Os médicos e funcionários da policlínica trabalham estafados e sem condições funcionais, pois falta material de sutura, material de limpeza e outras coisas demais. Fiquei sabendo que o telefone fixo da policlínica ficou cortado por 6 meses, deve estar cortado, não sei ainda, que isso aqui foi feito, o meu pedido, acho que 2, 3 meses atrás. Fiquei sabendo que foi falta de pagamento. A alegação que me deram é que o prefeito anterior fechou um contrato de R$1.000 com a telefonia e pagou somente metade, motivo do corte, obrigando os médicos e funcionários a usarem seus próprios celulares para encaminhamento e contato aos hospitais, caso que aconteceu com o meu genro e aconteceu com a minha neta. A coitada da médica pegou e ligou do celular dela, tentando uma vaga na Santa Casa. Incrível. É realidade. Os pacientes, para serem atendidos, são somente quando desmaiam, sofrem ataque ou chamam a PM ou a TV. Senão, não são atendidos. Infelizmente, é uma realidade. Funcionários da saúde são constantemente agredidos verbal e fisicamente, como é o caso recente do caso aquele da Margarida Moraes. Assunto até comentado no programa do Tiago Quinteiro da TV Poços. Está gravado. Meus nobres vereadores, a humilhante triagem obrigatória da Santa Casa e Policlínica para com a população, sendo que atendemos pacientes de toda a região. Você vai na Santa Casa Policlínica, você vê carros e viaturas e ambulâncias da região inteira. Por que nós não podemos ser atendidos? Nós, a cidade, que pagamos imposto, que controlamos o dia a dia da cidade, os coitados desses trabalhadores que não têm um plano de saúde, são obrigados a se humilharem. Se forem na policlínica, já viram e vão ver. Um monte de gente com soro andando para lá e para cá que não perdoa. E tudo lotado. Eu tenho fotos disso. Não publiquei, eu só apenas comentando com os nobres vereadores essa humilhante triagem que nós somos obrigados. Pacientes necessitando de cirurgias urgentes de vesícula, marcados somente para maio ou junho. Caso em que a Secretaria Municipal de Saúde chama pacientes para cirurgia e muitos deles não foram. É um caso que a própria, aquela colega nossa da imprensa que faz aquele programa junto com o seu de dente, ela marcou um exame, depois de 2 anos ligaram para ela e falou, não, já caiu meus dentes, estou usando dentadura, só para vocês terem ideia. E ela falou no programa dela. Os equipamentos da policlínica do PSF são quebrados, mal conservados, em péssimas condições de uso. É uma vergonha para nós. O PSF e a farmácia da policlínica sempre com falta e sem remédios. A alegação que eu perguntei, falta de pagamento. É incrível, mas foi a alegação que me deram. Falta de pagamento provado. Muito respeitosamente, eu tenho amizade com todos vocês, adoro vocês é que nos representam. Eu gostaria de convidar os novos vereadores para visitarem periodicamente a Policlínica e a Santa Casa, para fiscalizar e acompanhar o sofrimento da população que não tem plano de saúde. De acordo com a nossa Constituição Federal, a saúde é dever do Estado.
e do município. Meus queridos vereadores, se vocês forem na policlínica, sem avisar, né? Vocês vão ver coisas absurdas. Pessoas deitadas no chão, aquilo lotado e não tem médico. Somente uma sugestão para a Câmara. O nosso prédio da policlínica está obsoleto, está pequeno já. É só uma sugestão. Como negaram para vocês que acham absurdo o uso lá do antigo prédio do DME, por que vocês não sugerem a policlínica ir para lá, que vai dar mais conforto para atendimento da população de Poços de Caldas, que é dono daquilo lá? Negaram para vocês? Então que seja pelo menos para atender o público, e não para outra finalidade. Um relatório. Recebi um e-mail. No dia 23 de janeiro, um adolescente, passando muito mal de manhã, foi até a policlínica. Mais 5 minutos, Gilberto. O tempo é 10, mas vou te conceder mais 5. Eu agradeço muito, nobre. Inclusive, o presidente, quero até como pai, quero te agradecer. Você ter atendido o desabafo da minha filha o dia que ela ligou para você e comentou que estava passando com a filha dela. Você foi muito gentil e acalmou ela. Ela relatando o que estava acontecendo com a filha dela. Não conseguiu, o garoto não conseguiu urinar. Mandaram com urgência para a Santa Casa. Por volta das 10h30, ele chegou na Santa Casa de Poços, hospital 5 estrelas da nossa cidade. Você é rico, tem plano de saúde. É muito bem entendido. Levando em conta que volta e meia o governo investe milhões nos hospitais. Dinheiro meu, seu e nosso. Com muita dor, o menino ficou esperando por mais de 10 horas por um atendimento, sendo que foi para lá em regime de urgência. Aliás, naquele hospital, se você não estiver morrendo, não é atendido. Na Santa Casa, com todo respeito, não comentando, não tem problema, Regina, que era vida toda, nunca um pobre ficou sem ser atendido. O povo, né? O médico que estava atendendo, estava em cirurgia e não podia atendê-lo. Foi embora após a cirurgia e não quis atendê-lo. Ele disse que se o garoto tivesse retenção de líquidos, era para a enfermeira colocar uma sonda nele, sem saber o que ele tinha. Sendo que o pênis do garoto estava muito inchado e pouca urina que saía, e vinha com sangue. Em quase 12 horas, não tinha nenhum outro médico para atendê-lo. Isso é o relato da família, está no e-mail. Se quiserem, tem até filmagem. Tentamos conseguir o nome do médico que saiu sem atendê-lo, mas não passaram. Após chamarmos a polícia foi lá. Eis que as coisas começaram a acontecer. E o médico que atendeu depois de 11 horas disse: foi um problema de comunicação. É só no dia seguinte para a família saber o que o garoto tinha. Essa denúncia foi postada no Face e teve mais de 1.000 e poucos acessos, compartilhamento, e 149 comentários de pessoas que compadeceram e também relatos de outros casos. Veja bem, é um absurdo, está no Face. Só que a família, com medo que o garoto foi operado esses dias, ficou com medo e retirou, mas depois vai voltar a colocar. Depois de ter sofrimento, inclusive no cancelamento de cirurgia e remarcação, meus queridos, isso é um pai de família injuriado, para chegar a postar no Face, com provas e documentos, é um absurdo. Não importa se o plano da saúde está péssimo em outras cidades e no país. O importante é que essa nobre atuante Câmara Municipal atua em nossa cidade. O povo sofrido merece melhor atenção dos nobres representantes. Os cidadãos poços-caldenses, tratados com descaso na Policlínica Santa Casa, são os profissionais que movimentam e cuidam dos nossos turistas e que pagam religiosamente os seus impostos. Por que é que nós somos mal atendidos numa cidade como a nossa? Eu vou fazer uma pergunta, vendo o debate dos nobres vereadores. A nossa atual secretária de Saúde, pelo que eu senti, ela é técnica só. Ela não é humana. Será que ela é médica? Eu não sei se ela é médica. Ela é médica. Muito desumana.
Se ela é tão técnica, por que tem barata na policlínica? Por que não tem remédio na policlínica? Por que tem direito a peça e não tem médicos? Um minuto. Senhor presidente, hoje de manhã, a ACD comemorou com um bolo os 3 anos e ela pretende a ser habilitada como serviço de reabilitação do governo federal. Porém, o município insiste em construir um novo centro de reabilitação, desprezando a verba do governo federal. Absurdo. O que mais me comoveu, que eu cheguei até a me emocionar e sair lágrimas, um pai falou, olha só, meu filho veio para cá todo alegre e sorridente, todo aleijado, sabe, todo sorrindo, e nós aqui, todos cheios de saúde, não damos atenção, reclamamos da vida. Eu só gostaria, mais uma vez, parabenizar essa Câmara pelo que tem feito pela cidade. Parabéns, essa Câmara está sendo atuante, pensando em tudo em todos os lados. Eu só gostaria de fazer um pedido encarecidamente. Visitem a policlínica, sem avisar. Passem a constante para tentar melhorar a nossa saúde. Por quê? A imprensa, a grande imprensa, inclusive internacional, está para vir aqui, nesse caso que vai desenrolar, infelizmente, com grande intensidade. Muito obrigado, senhor presidente, muito obrigado aos 9 vereadores por terem me ouvido esse desabafo de um pai e de um cidadão pós-caldense. Muito obrigado. Obrigado, cidadão Gilberto Imese, por sua participação. Vamos para a explicação pessoal, com a palavra o vereador Joaquim Sebastião Alves. Senhor prefeito, nobres colegas vereadores, vereadoras presentes, e o pessoal que nos assiste pela internet. Senhor Gilberto, eu quero dizer para o senhor que hoje eu estive na policlínica à tarde, viu, senhor Gilberto? Muitas coisas que o senhor falou realmente acontecem. Mas ainda eu vejo que as pessoas que trabalham lá, trabalham com amor. Aquelas enfermeiras, aqueles assistentes, as minhas meninas da portaria ali cuidam bem dos pacientes. E os médicos, tem uns médicos muito bons lá que atendem muito bem, eu notei isso lá hoje. Mas infelizmente tem pessoas lá que realmente nos decepcionam. A gente, inclusive, já elogiou essa pessoa, hoje ela me decepcionou lá. Mas faz parte, né, da política, nem tudo a gente vai também conseguir as coisas. E a minha ida lá, senhor Gilberto, inclusive, foi para ajudar uma pessoa que está com um problema grave, precisando do neurologista. Eu estava aqui no meu gabinete e uma senhora me ligou, falou, olha, você vem aqui, e eu, para proteger a nossa secretária de saúde, o mesmo próprio prefeito, que a gente vê, está constantemente em reunião com ele, a gente vê que realmente ele tem vontade de fazer as coisas boas para a próxima, inclusive na saúde. Eu fui lá e fui mal atendido para essa pessoa. Mas não tem problema não, a luta vai continuar, né? E a gente está aqui para isso. E o senhor tem razão no que falou, mas não vamos deixar de elogiar as pessoas que trabalham lá. Que as pessoas que, como o senhor falou, os da limpeza, os motoristas, inclusive eu já vi eles, eu até ajudando lá também no atendimento, né? E mais uma coisa que eu vim aqui, senhor presidente, eu fiquei muito contente hoje com a administração do prefeito Heloísio. Nós tivemos há pouco tempo no DENIT, eu, o Lical, o Jonei. Fomos lá, fomos muito bem recebidos pelos diretores lá, né, engenheiros, e ele nos disse, falou para nós lá, não foi, Jonei? Foi, não. Olha, Poços de Caldas poderia ter muita coisa com verba do DENIT, inclusive viadutos, né? Mas nunca ninguém mandou um projeto para nós aqui, de Poços de Caldas. E outra cidade manda e nós falamos e fazemos. Foi dito para nós lá isso, né? E hoje eu estava lá na entrada do Parque Pinheiro, o secretário Zequinha me convidou para ir até lá na Polícia Rodoviária, para ver lá o... Eu fiquei muito contente que agora o DENIT fez uma parceria com o município, né? Uma luta do nosso prefeito, para encampar as entradas da cidade, onde é BR. Está aqui
no rodovia Alcoa, na entrada Venceslau Brás e na saída do João Pinheiro ali. E o rapaz que estava lá nos disse que vai ser um serviço muito bem feito, inclusive com pintura dos meio-fio, e eu já notei que melhorou muito. Antigamente a prefeitura, a gente sabe que a prefeitura não tem muito pessoal para fazer as limpezas que está sendo feita lá. Aquela terra que fica no meio-fio, eles estão tirando, cortando o mato bem certinho, onde que a prefeitura não cortava, eles estão cortando. Então a gente fica contente quando um prefeito e um secretário, aqui eu quero elogiar o Zequinha Muniz, que talvez ele é criticado, talvez, mas a gente sabe que a luta que ele tem, porque a cidade é grande e o material humano que ele tem é pequeno. O Chicão também, que é o adjunto dele, na saída do Marquinhos Saz e outro batalhador também. Então a gente fica contente quando a gente vê que a cidade vai ficar mais bonita na entrada. A entrada da cidade vai ficar mais bonita. Então, parabéns, prefeito, parabéns, Zequinha. E parabéns também ao DENIT, e que olhe com mais atenção para a Poços de Caldas, porque nós estamos precisando aqui, nós estamos precisando que eles venham aqui, inclusive, ajude o prefeito, ajude a Secretaria de Planejamento, a Secretaria de Obras, fazer umas obras boas para nós aqui. Eu tenho certeza que melhoraria bem as nossas ruas de nossa cidade aqui. E nós tivemos também, falando de vocês dois, o Lical e o Janei, lá na garagem a semana, né? Como mudou aqui lá, viu, presidente? Novos colegas vereadores, presidente. Nós fomos lá no administração passada, não estou aqui criticando a administração passada, não, inclusive no final eu até apoiei. Mas mudou muita coisa. Você vê que uma pessoa, quando tem vontade de trabalhar, a pessoa faz as coisas, né? O Cezão, lá, nosso amigo Cezão, mudou muito lá, né, Lical? Fez boas coisas e ainda nos falou que vai fazer muitas coisas boas lá para dar condições de trabalho para que as pessoas trabalham lá. A gente notou que mudou muito, então também temos que elogiar também. Se temos que criticar, vamos criticar a Secretaria de Saúde, vamos criticar. Mas quando fazer alguma coisa também, qualquer secretário fazer alguma coisa, vamos elogiar também, porque faz parte de nós aqui, vereadores. Nós criticamos, mas também quando a gente vê que melhorou, nós também temos que elogiar. Né? Então é isso, a gente tem visto bastante coisas feitas aí, pelo prefeito, pelos secretários, mas gostaria que muitos secretários olhassem um pouquinho mais com amor pela cidade. Estou aqui falando como vereador e também ouvindo as pessoas na rua. Tem uns secretários aí que eu te falo, tiro o chapéu para eles. Não vou falar o nome aqui, mas também tem uns pouquinhos que estão aí, estão prejudicando, inclusive, a administração. Então, eu acho que o prefeito tem que ver isso aí, tem que fazer uma avaliação melhor, porque a gente que anda o dia todo para os bairros, mesmo nas fazendas, que domingo a gente vai para as fazendas, a gente vê as pessoas, e as pessoas não são bobas mais não, eles sabem quem está fazendo e sabem quem não está fazendo, entendeu? E a voz do povo é a voz de Deus. Muito obrigado. Eu ia avisar que tinha mais um minuto, Joaquim. Vereador Antônio Carlos. Senhor presidente, nobres colegas, senhoras e senhores, eu queria registrar aqui também, fazendo coro aí ao vereador Joaquim, a rapidez com que recebi uma resposta do vereador Paulo Eustáquio, da Secretaria Municipal de Defesa Social, um requerimento apresentado este ano, um pedido de informações e, felizmente, para nossa alegria, a resposta já chegou. É um assunto simples, mas de importância para algumas pessoas que moram ali na região do Country Club, da Vila Cruz, bairro São Geraldo, aquela rua ali que liga a Vila Cruz até o Parque Municipal Antônio Molinari, tem o Campo Futebol Society, ali os carros estão estacionados em cima da calçada e prejudica a passagem de pedestre. Então, a Secretaria de Defesa Social diz que poderá realmente implantar uma mudança no estacionamento, tirando 45 graus, já que os carros ficando em cima da calçada impede a passagem dos pedestres, obriga-os a passar pelo meio da rua, podendo causar aí um atropelamento, um acidente de graves proporções. E também a mesma solicitação nós fizemos ao lado do parque, na Avenida João Pinheiro. Até um dia
presidente Paulo Tadeu estava estacionando seu veículo lá, eu falei, ó, toma cuidado aí que vai ficar, né? Então ali o Demutran deveria já implantar a sinalização de estacionamento de 90 graus. Queria também lamentar aqui, né, a volta dos moradores de rua, infelizmente, mas me parece que a administração atual já está chamando publicamente aí uma entidade. Nós temos tantas entidades aqui nessa cidade, tem hora que não dá para entender como é que tem tanto morador de rua, né? O município gasta milhões a cada ano com entidades assistenciais e ainda estamos vendo, ontem ainda à noite, eu vi na João Pinheiro, pessoal dormindo ali em frente à praça do museu, alguns até cozinhando ali, enfim, é uma situação indigna, né, que a gente tem que registrar aqui. E nós temos uma Secretaria de Promoção Social, né, que deveria estar atuando de forma mais efetiva. E quero deixar também aqui registrado, nessa tribuna, o meu apoio à capoeira de Poços de Caldas. Na administração passada, o vereador Flávio deverá se lembrar, eu me posicionei contrário à demolição do ginásio Francisco Luz para a implantação da UPA naquele local. Nós não tivemos como fazer nada aqui, os vereadores, porque foi uma decisão que veio, né, do Executivo, e depois até a alegação de que usaria parte da estrutura na quadra da escola Vitalina Rossi, mas lá funcionava a Casa da Capoeira, desde a administração 97 e 2000, depois acho que permaneceu, né, por um tempo. Aí depois, na administração passada, foi deixando aquilo ali abandonado, até virar também um local de usuários de droga, moradores de rua, e a capoeira foi ficando à deriva, foi ficando sem o espaço. Aí o pessoal da capoeira, a região leste, é uma das regiões onde a capoeira tem realmente uma aceitação muito grande. Os capoeiristas viram lá na Coronel Virgílio Silva, a antiga creche, né, marido Rosário Bastos, um imóvel ali, né, que já foi até motivo de requerimento, e a administração passada autorizou a reformar aquele espaço, uma parte daquele espaço. E a Secretaria de Obras foi dando material, o pessoal da capoeira foi trabalhando, mas só que chegou no final de governo é meio complicado. E agora vai para lá, me parece, uma parte do Demutran e, inexplicavelmente, uma associação de apicultura, que eu não tenho nada contra, acho que é válido, mas os capoeiristas estão aí, com toda razão, chateados, se sentindo abandonados, porque criaram a expectativa nas crianças, nas famílias. A capoeira é uma atividade, assim como o atletismo, que não usa material caro, corda, é uma roupa qualquer, às vezes pratica-se capoeira, na verdade descalço, né? Então não tem grandes gastos das famílias para a prática da capoeira. Então eu espero que o senhor prefeito, né, o senhor vice-prefeito, o senhor secretário de esportes, enfim, a atual administração possa rever, encontrar um outro local para essa associação de apicultura. Lá já estava definido que a capoeira ia para lá, só não foi porque a reforma não foi concluída. Não tinha como usar o local, porque não tem nenhuma condição. Não tem sanitário, estava tudo ainda em obras, né? E agora, para a decepção do pessoal da capoeira, eles receberam essa informação de que lá teremos, então, uma associação de apicultores. Maravilha, né? Mas nós temos aqui no mercado uma sala de conselhos aqui, que poderia, se é para reunir, não sei como é que vai promover a apicultura num local, né, naquela região. Então, eu acredito que a capoeira seja, tenho certeza na minha mente, muito mais interessante para a comunidade do que a apicultura naquela região onde a capoeira é realmente muito praticada. Então, fica aqui o nosso apoio e tomara que as coisas possam ter, né, o direcionamento, não porque foi uma ideia que passou por este vereador, não. Eu tenho certeza que capoeira aqui todo mundo já esteve presente em eventos, né,
e são eventos grandiosos que reúnem grande quantidade de pessoas, e a maioria das pessoas que praticam capoeira são pessoas humildes, e a capoeira que já foi marginalizada, já foi colocada de lado em alguns municípios, em algumas situações, né, em alguns momentos, hoje ela é muito importante. É importante para a saúde, para a formação do caráter, da disciplina. Então eu espero que o senhor prefeito possa rever e não deixar a capoeira, né, no esquecimento ao léu, conforme os capoeiristas estão se sentindo aqui. Muito obrigado. Bem, vereador Antônio Carlos, com a palavra o vereador Tiago Cavelanha. Senhor presidente, nobres colegas, inicio a minha fala aqui nessa tribuna com uma notícia atrasada até, mas que merece registro, que merece a minha fala. Semana passada nós não fizemos uso, comum acordo, até porque iríamos prestigiar um célebre dia que posso viver. A presença do governador de Minas, nossa cidade, trouxe consigo inúmeras ótimas notícias. A primeira delas, como já foi discutida aqui nessa casa, um trabalho de várias mãos, um trabalho de compreensão, de dedicação, de parceria e de exemplo, que a política, quando é feita com o coração, quando é feita para o bem coletivo, não importa quem o faça, importa que ela se concretize. E foi o que nós vimos semana passada com o lançamento da pedra fundamental da ThyssenKrupp. Já tinha me manifestado da bancada, mas não aqui da tribuna. Logo em seguida, o senhor governador foi até o bairro Parque das Nações fazer a entrega de 184 escrituras que foram ali passadas às mãos daqueles cidadãos que há mais de 30 anos esperavam pela realização desse sonho. Ao contrário do que o vereador Flávio, o vereador Paulo Tadeu citou hoje no nosso debate, o que foi entregue não foram termos de quitação, foram escrituras. Eu tenho aqui alguns modelos que eu tive o cuidado de guardar e leio aqui algumas primeiras linhas. Documento oficial da Coab, assinado por todos os seus responsáveis. Temos a satisfação de encaminhar-lhes 2 vias da escritura definitiva do seu imóvel, juntamente com a carta de liberação da hipoteca, ata dos representantes da Coab Minas e as certidões negativas. Então, nobres colegas, o que foi debatido aqui hoje talvez possa ter gerado algum conflito. Aquelas casas que sofreram alguma alteração, que sofreram alguma ampliação, alguma modificação na sua construção, essas sim precisam passar por uma regularização para posterior registro. Essas sim precisam aguardar aí a anistia que nós debatemos aqui hoje, para que possam entrar com esse projeto através de algum engenheiro e posteriormente fazer o registro. Óbvio que com todos os custos a serem cobrados, como qualquer outro cidadão. Porém, nobres colegas, se o cidadão não tiver feito alteração nenhuma na casa que ele recebeu, é só ele ir registrar. Não tem que alterar nada, não tem que escrever outra escritura, nada. É essa a escritura que ele registra. Este é o documento não de posse, mas de propriedade. Então que fique claro, nosso governador veio a posse não entregar a quitação, até porque a quitação dessas casas já se deram, a maioria delas, há 5 anos atrás, 4 anos atrás. O que foi entregue são as escrituras definitivas. Inclusive, quando o mutuário assina o recibo de que estava, obviamente, levando consigo esses documentos, vem aqui: recebida a companhia de habitação, Coab Minas, os documentos abaixo relacionados e assinalados referentes à escritura definitiva do imóvel. Escritura definitiva em 2 vias. Uma via original da liberação da hipoteca. Ata ou procuração do representante legal da Coab Minas. Certidão negativa de débitos junto à Previdência Social. Certidão positiva de débitos. Aí outras aqui, outras certidões que não interessam. Mas a escritura que foi entregue é definitiva. E caso
nenhuma alteração tenha sido feita, é só ir lá no cartório e registrar. Isso nos enche o coração de alegria, porque foi uma proposta que nós conseguimos realizar junto àquele povo que carece tanto disso, que carece desse tipo de parceria, carece desse carinho. E foi no escritório nosso, na Rua Walter Danza, número 85, que grande parte desse trabalho se realizou. Mas à noite, tivemos a oportunidade, a grande maioria dos nossos colegas, de nos encontrarmos numa outra alegria, numa outra satisfação, quase que impossível de descrever aqui em palavras, que foi a reinauguração do Palace Cassino. Foi difícil esconder, vereador Joaquim, a emoção quando entrava naquele prédio que já foi palco de muitas e muitas festividades. Foi aonde comecei ali a minha vida de bagunça, por que não, na minha época de adolescência, quando ainda era tempo disso. E ali foram muitos e muitos momentos felizes. Não só eu, mas todos que estavam presentes ali tínhamos para contar. Era um assunto uníssono quando você andava pelo salão e ouvia todos comentando: olha, uma vez aconteceu isso, uma vez saiu uma briga ali, outra vez aconteceu aquilo ali, outra vez eu comecei um namoro aqui. E que satisfação a nossa de poder fazer parte daquele momento, que satisfação a nossa poder fazer parte daquela noite, sem aqui deixar de mencionar o brilhante, o genial discurso feito pelo nosso governador Antônio Anastasia. Foi um ponto, um momento ímpar daquela festa que já era realmente excepcional para todos nós. Então, deixo aqui registrada a minha grata satisfação, a minha gratidão ao governo do Estado. Porém, não poderia me ater exclusivamente aos elogios, infelizmente. Gostaria de encerrar meu discurso por aqui, mas não posso. Se hoje, senhor presidente, eu tivesse uma varinha de condão para mudar algo aqui na nossa cidade, o que eu mudaria de imediato seria a questão de segurança. É inaceitável que Poços de Caldas continue passando as situações que passa. E mesmo sendo base, mesmo aqui tecendo incansáveis elogios ao nosso governador Anastasia, algo precisa ser feito. E algo urgente precisa ser feito. Antes que o cidadão pós-caldense se acostume com cenas que ele não deve jamais se acostumar. Antes que essas cenas que eram escândalos nas manchetes dos nossos jornais passem a ser cotidianas, como estão sendo. Invasões de casas, assaltos, roubo a carros, então, nem se fala. Assuntos que ocorriam antes, 1 ou 2 vezes por ano, hoje acontecem 1 ou 2 vezes por semana. Como o vereador Antônio Carlos gosta de falar, não sou especialista em segurança pública, mas sou especialista em cidadania, sou especialista em Poços de Caldas. Nasci e cresci aqui, e não aceito, e jamais vou aceitar, enquanto vereador e enquanto cidadão, ver a minha cidade ser obrigada a conviver com certos tipos de situação que quero apagar da nossa história. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, vereador Tiago Cavelanha. Com a palavra, o vereador Marcos Sansão. Senhor presidente, senhor secretário, nobres colegas vereadores, ao público presente, boa noite. Também quero separar ao meu colega vereador Tiago Cavelanha, enaltecer os acontecimentos que nós tivemos a semana passada com a vinda do nosso governador do estado, figura muito presente aqui na nossa cidade, que veio realizar grandes feitos, que é a entrega das escrituras das casas, o lançamento da pedra fundamental da ThyssenKrupp, dando uma nova, Poços de Caldas dando uma nova guinada na parte industrial, e também do inauguração do Palace Cassino. Maravilhoso. Gostei das suas palavras sobre o nosso governador e enaltecer também o seu discurso, que é uma das pessoas mais
maravilhosas que eu já vi para fazer um discurso. É impressionante, belíssimo o discurso do nosso governador. Como o Thiago Cavelanha disse, as pessoas todas entraram no Palace Cassino e cada um tinha um fato. E um dos fatos que eu tenho é que eu comecei a namorar minha esposa lá no Palace Cassino, há 26 anos atrás. Bom, eu queria também lamentar o fato acontecido com o país vizinho, a Venezuela, onde toda a população, estudantes foram à rua para manifestar contra a falta de mantimentos, a falta de coisas básicas que está acontecendo, a inflação galopante que está naquele país, e os estudantes tomaram as ruas para manifestar. E já aconteceu, e teve uma repressão muito forte, já teve 8 mortes, vários estudantes presos, inclusive o Leopoldo Lopes Mendonça, que foi preso numa prisão militar, sendo ele civil, acusado de terrorismo. Eu achei interessante o currículo do Leopoldo Lopes Mendonça, que é político, economista, né, formado nos Estados Unidos, em Ohio, mestrado em políticas públicas em Harvard, professor universitário, descendente direto de Simão Bolívar, tetraneto de Cristóvão Mendonça, primeiro presidente da Venezuela. Foi prefeito de Chacal em 2000 a 2004, ele teve 51% dos votos e foi reeleito com 81% dos votos. Tamanha a sua aprovação. Depois disso ele teve seus direitos cassados, mas na Comissão Interamericana de Direitos Humanos sentenciou a favor de Leopoldo por unanimidade. E ele conseguiu de novo seus direitos. Ganhou o prêmio Transparência em 2008 pela Transparency International como prefeito. É doutorado honoris causa em Lais Canyon College nos Estados Unidos. E a comparação dele com o atual, e hoje ele está preso, e a comparação dele com o atual presidente Nicolás Maduro, motorista de ônibus, presidente da República da Venezuela, presidente da Venezuela. Só queria lamentar os fatos acontecidos, não somos de acordo. E ainda mais com a notícia que eu vi hoje, que o MST foi à Embaixada da Venezuela no Brasil apoiar Nicolás Maduro, junto com a União dos Estudantes, apoiar Nicolás Maduro e contra os estudantes e a população. Bom, hoje de manhã eu fui até o Cristo e fui para ver... Oi? Ah, não, ontem foi outra. Hoje de manhã eu fui no Cristo e fui para ver sobre as antenas. A antena da Polícia Militar está devidamente instalada, já murada, já com o símbolo da Polícia Militar registrando. É a única antena que você vê e você sabe de quem que é. Mas dentro da casa do vigia, que é uma área com alambrado, lá não. Lá, além de ter uma antena clandestina, eles estão fazendo outra. Eles estão fazendo outra, já fizeram a base, já está cimentada e as partes da antena já estão dentro do alambrado da casa do vigia. Não se sabe de quem é, mas já estão fazendo outra antena lá no Cristo. E também, dando uma rodada por lá, eu vi que aqueles enfeites de Natal, que foi feito aquela árvore de Natal na Montanha do Cristo, que o DMA disse que não teria impacto nenhum, não teria impacto algum lá, ambiental. Eles não retiraram as estacas não, os postes colocados lá. Todos os postes estão lá, as lâmpadas estão todas quebradas no chão e aquilo está repleto de garrafas quebradas no chão, porque aquilo à noite, a frequência lá, vocês sabem quem são os frequentadores daquele local, e ficou tudo iluminado lá, então imagina o que virou lá. Então lá está, em todos os postes fincados, as lâmpadas quebradas no chão inteirinho
e com muita garrafa quebrada no chão, um caco de vidro espalhado para toda a montanha ali. Então, como dizer que não tem impacto ambiental? Tem sim. A empresa que foi contratada para fazer o Natal, ela tinha que fazer e retirar, e não retirou os postes até hoje. Também falar, senhor presidente, é uma dica para Secretaria de Obras ou Serviço Público, a limpeza dos rios. O assoreamento do rio está muito grande, principalmente próximo à ponte da Vila Cruz. Ali formou uma ilha no meio do rio, a água só passa pelas beiradas e formou uma ilha, já está muito grande. Então aproveitar essa parte de estiagem para fazer a limpeza urgente dali antes que venha chuva forte. Uma reclamação que eu tive essa semana, aliás foram 2 reclamações de várias pessoas, foi que a Guarda Municipal está multando. E a Guarda não tem atribuições para isso, a Guarda Municipal tem que ser nomeado os agentes de trânsito. Até agora parece que não foram nomeados os agentes de trânsito. E eles estão multando. Na rua ali da Escola Criativa, na Francisco Faria Lobato, a Guarda Municipal parou o carro ali e foi multando todos os carros que estavam estacionados. Assim como na rua Itabira, que a Guarda Municipal passou com talão de multa e está multando os carros. Isso aí não condiz com a Guarda Municipal, isso aí é com a Polícia Militar que mantém convênio com o município. Por último, senhor presidente, eu tive uma reclamação muito grande ontem, assim, o telefone não parava de tocar, foi de vários amigos, pessoas que estavam pegando água na fonte, na fonte ali, subindo, a primeira fonte subindo a Estrada do Cristo, e todo mundo pegando água, bastante gente ali. Quando para um caminhão da prefeitura, desce o pessoal com rolos de papel higiênico na mão e sobem do lado da fonte, sobem e vão ali para cima da fonte, a 5 metros para cima da fonte, fazer suas necessidades. E todo mundo pegando água embaixo. Então você imagina a expressão dos turistas e as pessoas que estavam pegando água mineral para levar para casa, quando vê uma cena daquela. Então, eu peço a indicação aí para que a Secretaria de Serviços Públicos adquira sanitários químicos, que hoje os cafeicultores são obrigados a ter sanitários químicos para atender o pessoal que trabalha na zona rural. Então, mais que justo que os servidores públicos também tenham sanitários químicos e não precisem fazer suas necessidades no mato, principalmente em cima da fonte. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Regina Cioff. Senhor presidente, caros colegas vereadores, vereadora, presentes, quem nos assiste pela internet. Primeiro, eu gostaria de dizer que estou muito feliz em ver você aqui, viu, Zezé? E você também, viu, Zé Maria? Muito feliz mesmo, de coração. Que Deus abençoe, que vocês não precisem mais deixar de participar, né, da sessão, tá? Estou muito feliz mesmo. A outra coisa, eu gostaria de pedir desculpa aqui à presidência, por não ter, no momento de emoção, não ter seguido à risca o regimento interno. Então, me desculpe, senhor presidente, aquela hora que eu fui fazer um agradecimento por não ter seguido à risca o regimento interno. Gostaria também de me manifestar em relação à vinda do governador, principalmente em relação à reabertura do Palace Cassino e aquilo que os outros colegas que já me antecederam falaram. Realmente, todos nós temos uma história no Palace Cassino, é impressionante, carnaval, e foi muito emocionante, e eu quero aqui dizer que o discurso do governador Anastasia, quem esteve lá e pôde acompanhar, realmente é uma verdadeira melodia de vocabulários e de palavras, que é incrível a memória dele, os fatos. Eu já tive outras oportunidades de assistir o discurso, em que ele
falava de Minas Gerais todinha, as peculiaridades de cada região. Realmente é impressionante a riqueza de vocabulário e de conhecimento do governador Anastasia. Foi um momento histórico, né? Quem esteve ali presente fará parte dessa história do retorno a Poços de Caldas à população do Palace Cassino. E depois, gostaria, agora, posso falar, de agradecer a todos os vereadores, a todos, até mesmo aqueles que entenderam de outra maneira. A gente tem que respeitar, lutar por aquilo que nós acreditamos e respeitar a opinião e a posição dos vereadores. E dizer que eu tentei, sim, falar na Comissão de Justiça. Se os senhores se lembram, um dia eu tentei falar aqui na reunião e não fui ouvida. Mas, águas passadas não movem moinho, vamos continuar a nossa luta, lutando cada um à sua maneira, da forma que acredita, para a gente ter, eu tenho que ter certeza que todos aqui querem o melhor para a população. Agora, eu queria trazer uma informação para vocês, que eu acho importante. Nós hoje discutimos aqui vários assuntos em relação à saúde, né? Falamos da saúde, da angústia. Sempre eu falo que Poços de Caldas, apesar das dificuldades, ainda, se nós compararmos com outros municípios, e aqui está o Zé Maria e o Rogério, que também sabem disso, nós estamos além desses outros municípios em relação ao atendimento à saúde. Mas a gente não pode ficar em situação de conforto, né? Nós temos que cada vez mais buscar essas melhorias em relação à saúde, que é um pilar importante da vida, assim como é, por exemplo, também o meio ambiente, que se entrelaça muito com saúde. Quando nós falamos em qualidade ambiental, de preservação ambiental, nós falamos em saúde, nós falamos em vida. Mas, nos últimos 12 anos, quando nós falamos em problema com a saúde, se nós extrapolarmos isso para fora do nosso município, a gente vê que é um problema do Brasil. E dois aspectos, eu já tive a oportunidade de falar aqui, eu considero importantíssimos. Eu acredito muito no Sistema Único de Saúde, acho um projeto extremamente interessante, que ainda está em processo de evolução na sua operacionalidade, mas é um projeto que atende a todos os vieses da saúde, com toda certeza atende. Para vocês terem uma ideia, em 12 anos, nos últimos 12 anos, deixou-se de investir 94 bilhões na saúde. Isso é um dado do Sistema Integrado de Administração Financeira, o CIAF, né? 94 bilhões. Eu achei interessante, aí eu quis trazer para vocês, porque o financiamento da saúde é um problema. Não tenham dúvida que é um problema, né? E o segundo grande problema é a gestão. É a gestão capacitada para gerir recursos, e principalmente recursos que não são muitos, e as demandas são muitas. Com esses 94 bilhões que deixaram de ser investidos nos últimos 12 anos, só para vocês verem a magnitude disso, nós poderíamos adquirir, isso é um estudo feito, inclusive pelo Conselho Federal de Medicina também, vereador Rogério, vereador Zé Maria, nosso conselho, 763 mil ambulâncias, 137 para cada município brasileiro. Construir 468 mil unidades básicas de saúde, de porte 1, 84 por cidade. Edificar 67 mil unidades de pronto atendimento, UPA, de porte 1, 12 por cidade. Ou ainda em aumentar 1.850 o número de hospitais públicos de médio porte. Então, é um dinheiro bastante substancial, né? Então, por que às vezes nós temos problema em relação à saúde? Um dos grandes problemas é o financiamento. Hoje, o Brasil gasta em torno de 9% em saúde do total do seu PIB. Então, fica aqui para a gente refletir, quando nós também fazemos as nossas críticas, nós temos que entender também que o recurso é pouco. E mesmo com o pouco recurso, e aí, me desculpe discordar, que nós estamos vivendo uma situação caótica. Não acredito em situação caótica aqui em Poços de Caldas. Temos problemas,
até problemas pontuais que precisam ser solucionados, Gilberto, mas eu não posso dizer que Poços de Caldas, eu não concordo com isso, que nós estejamos vivendo uma situação caótica. Tem situações serem resolvidas, sim, com responsabilidade, mas nós temos também que ver que Poços de Caldas oferece bastante coisa. Talvez a gestão, talvez a forma de operacionalizar isso, que seria importante. Então, fica aqui a minha contribuição em termos de informação em relação ao investimento. Uma outra coisa que me traz aqui também à tribuna, eu estou preocupada, e aí, vereador Rogério, o senhor lutou muito por isso na administração passada, eu estou achando que agora o senhor está meio desanimado, que é a questão do lixo. Eu acho que desanimou, né? Falava na tribuna, era sempre muito incisivo, desanimou. Vocês sabiam que somente 9% dos municípios estão no prazo para entregar o plano de gerenciamento municipal de resíduos sólidos? E sabe quando vai esgotar o nosso prazo, Rogério? 2 de agosto de 2014. Então, eu estou preocupada, porque nessa primeira etapa, que vence agora 2 de agosto de 2014, teria que o município já estar apresentando o seu plano municipal de gerenciamento de resíduos sólidos. Inclusive, diante de nós não termos essa informação, quando a secretária esteve aqui no começo do ano passado, que nós convocamos a secretária Gina, ela falou que isso iria ser providenciado. Não sei se os vereadores da situação sabem, mas eu não sei, eu tenho certeza que meus outros também da bancada de oposição, nós não sabemos como que está essa situação. Por visto que foi dito também que o lixão, né, vamos falar o termo correto, da nossa realidade, infelizmente, ele já estaria com a sua capacidade máxima para estar recebendo esses resíduos. E aí, se estava com a capacidade máxima lá, começo do ano passado, de 2013, como é que está agora? Como que está acontecendo essa situação? Então, fica aqui o alerta, e eu até a semana que vem vou entrar com um pedido de informação no sentido de nós estarmos nos esclarecendo em relação a isso, que é um programa importantíssimo, isso é meio ambiente, isso é qualidade de vida, isso é responsabilidade com os nossos cidadãos. Então, a gente espera que tenha uma resposta que realmente nós possamos estar nesse 9% de todos os municípios brasileiros em relação à questão do plano de gerenciamento de resíduos sólidos. E a outra... 9 minutos e 30 segundos, Regina. Então... Mais 30. Não. Todo mundo vai compreender aqui só. Não, então eu vou encerrar, senhor presidente, eu deixo para a próxima semana, para que a gente possa, no máximo que a gente puder, estar cumprindo rigorosamente o regimento interno. Muito obrigada. Com a palavra, o vereador Rogério Carrillo. Senhor presidente, nobres colegas, pessoal presente aqui e aqueles que nos acompanham através da internet. Eu vim aqui já com um propósito específico aqui de abordar só um tema, mas a gente vai escutando as falas dos vereadores, inclusive do vereador Sansão aqui, não sei se ele tem alguma dificuldade com o motorista chegar a ser presidente de algum país, né? Não que concorda com o conteúdo da fala de Vossa Excelência, mas a gente já viu algumas experiências, né, de que alguns que falam várias línguas, com faculdades, né, tiveram um desempenho, às vezes, inferior do que aqueles que só foram formados pelo dia a dia, pela história da vida. Bom, mas o que eu queria falar mesmo é que nós estamos chegando aí no período de carnaval e Poços de Caldas está se preparando. Eu tenho visto aí o secretário de turismo, acho que foi até não sei se foi no programa do Antônio Carlos, não sei qual televisão. A Karina também esteve lá, então me parece, né, e tenho certeza que vai ser melhor do que foi já no ano passado. Então as iniciativas, a vontade de fazer bem feito está
tá acontecendo. Então, nós vamos aí viver aí 4 dias de festejos, né, de carnaval. E que é extremamente saudável. Acho que devemos ter só a responsabilidade de fazer bem feito, né, a nossa parte, que é ir divertir na onde a gente se propôs, respeitando a lei, respeitando as pessoas, né, e que a segurança possa acontecer a partir dos nossos atos. Mas eu estou aqui para falar de um evento que acontece por 27 anos aqui na cidade de Poços de Caldas, que eu tenho assim, se é que a gente pode se orgulhar de algumas coisas, né, das coisas boas que a gente faz. Participei do primeiro, fui um dos idealizadores do primeiro encontro com Jesus, mais conhecido como Carnaval com Cristo. Então hoje tive assim a vontade de vir com a camisa do nosso evento para ajudar a divulgar, né? Então estão divulgando na cidade, nas televisões, nos rádios, nos cardor que colocamos nos carros, e queremos realmente, né, que seja um evento onde a população de Poços de Caldas também possa ter essa opção, né? A pessoa que acha que não dá para ir assistir um desfile de escola de samba, ou não quer participar talvez de um baile carnavalesco, então nós temos uma opção, que é poder passar ali 4 dias num clima mais de oração, num clima mais de reflexão, e que cumpre o seu papel, tem cumprido o seu papel. Então, eu gostaria aqui, primeiramente, de fazer um convite, né, em nome da coordenação do evento. Eu tenho certeza que acho que cada vereador vai receber um convite, não sei se recebeu ainda, mas com certeza amanhã ou depois vocês vão receber, para que vocês possam prestigiar em algum momento. Vocês serão muito bem-vindos lá, porque é um evento também que faz parte do calendário oficial da cidade, quando o nosso presidente Paulo Tadeu foi prefeito dessa cidade. Então tem um pequeno release que a gente tem divulgado, e eu gostaria de me ater a ele, justamente porque ele dá uma ideia geral do que é o evento. Então diz assim: pela 27ª vez seguida, desde 1987, a Renovação Carismática Católica do setor de Poços de Caldas vem realizando o Encontro com Jesus, evento que acontece durante os dias de carnaval no ginásio poliesportivo Dr. Arthur de Mendonça Chaves. O retiro, que tem início no sábado, 1º de março, e segue até a terça-feira, dia 4, faz parte, como eu disse já, do calendário oficial do município. Desde novembro, a equipe organizadora vem trabalhando para definir todos os detalhes, já que esse é um evento de grande porte que reúne cerca de 3.000 pessoas nos 4 dias que o evento acontece. Nesse ano, o momento mais esperado, que vai dar uma motivação maior ao encontro, é a chegada da imagem de Nossa Senhora Aparecida. A imagem peregrina que sai de Aparecida, e às 5 horas da tarde vai estar lá no carretão, no posto lá de Polícia Rodoviária Federal. E de lá vai sair uma grande carreata que vai andar pelas ruas da cidade, no intuito de fazer essa apresentação e também convidando a população para que possa estar lá presente. A imagem vai ficar durante todo o evento, lá no ginásio poliesportivo, e às 20 horas vai ter a nossa missa de abertura do evento, né? Então a carreata deve chegar lá, ali pelas 7 e pouquinho. E aí, vereador Antônio Carlos, eu fiquei preocupado, até já tentei falar com o secretário de Defesa Social, o Coronel Lima, porque eu tive no jogo da Caldense lá no sábado passado, e a participação tem sido bastante, né, da população. E eu vi um comentário de que existe a possibilidade da mudança do horário do jogo, né? É a 4, mas eles estavam tentando às 19h30. Então, o que a gente ficou preocupado é porque você teria no mesmo espaço uma concentração grande de pessoas, um para um evento e outros que estão ali por causa do futebol, né? Poderia ter um conflito ali de espaço, disputa de local para estacionar, e então eu estava tentando ver se confirmava. Agora fico mais contente de saber que vai ser às 4, quando terminar o jogo, está iniciando um outro evento lá. O ponto de... então vamos lá.
Bom, nós vamos ter, então, durante esses dias, a presença aí dos nossos sacerdotes da cidade. Nós vamos ter as pessoas aí que vêm da nossa região, todos para essa participação. A programação do Encontro com Jesus inclui ainda missas diárias, momentos de oração, adoração, animação. Para os jovens, principalmente, haverá atividades especiais como shows e cristoteca. As pregações serão conduzidas pelos sacerdotes Padre Alessandro Faria, não sei se é primo do meu amigo, deve ser, que é o diretor espiritual aí da Renovação Carismática Católica, né? E do Padre Reginaldo Silva, que hoje é pároco lá na Catedral de Guaxupé, além de integrantes da Renovação Carismática da Diocese. O movimento carismático tem por tradição a realização de eventos nos dias de Carnaval. Simultaneamente, em todo o Brasil estarão acontecendo retiros e encontros que reúnem milhares de pessoas em busca de viver nesses dias uma presença mais próxima de Deus e dos amigos. Em Poços de Caldas, o encontro é gratuito e aberto a qualquer pessoa. No local haverá estrutura de alimentação, limpeza, comunicação, saúde, segurança e equipe preparada para cuidar das crianças, enquanto os pais podem participar da programação do evento. Cerca de 150 pessoas, vindos dos grupos de oração de Poços, Botelhos, Bandeira do Sul, Cabo Verde, Campestre, vão estar trabalhando voluntariamente, senhor presidente, para a realização desse evento. Então, eu gostaria, mais uma vez, de fazer esse convite, né? Eu sei que alguns aproveitam para viajar, é 4 dias que a gente pode descansar, mas estando na cidade vai ser uma alegria muito grande a gente poder receber cada um dos senhores vereadores, das vereadoras lá, porque só vai enriquecer o nosso evento. E conhecer. Quando a gente fala aqui, senhor presidente, das crianças, eu gostaria que quando vocês fossem lá, pudesse ver a estrutura que é montada só para acolher as crianças, de maneira que os pais possam estar lá participando. Então, um bom carnaval para todos e tendo a oportunidade, vá conhecer o 27º Encontro com Jesus. Obrigado. Obrigado, vereador Rogério. Com a palavra, o professor Flávio Faria. Senhor presidente, vereadoras, vereadores, demais presentes. Senhor presidente, eu gostaria de iniciar a minha fala. A gente ouviu atentamente aqui as pessoas que nos antecederam. Antes da gente fazer qualquer tipo de avaliação da conjuntura internacional ou até da conjuntura da América Latina, é preciso nós entendermos que a gente precisa fazer lição de casa. Tem que fazer a nossa lição de casa. E, senhor presidente, quando nós tivemos aí promulgar a primeira Constituição Brasileira em 1824, se criou os 4 poderes, né? Lamentável porque você foi totalmente contrário àquilo que pregava lá as ideias iluministas, Montesquieu, de criar autonomia para os poderes, né? E aí, quando a gente olha o estado de Minas Gerais, onde nós temos leis delegadas que, lamentavelmente, usurpam o papel do poder legislativo, eu acho que aí é perigoso. Acho que sim, aí nós temos que... O poder legislativo, ele tem um papel importante no processo, no equilíbrio da democracia. Então, acho que nós temos que tomar muito cuidado com esses encaminhamentos, porque nós temos que cuidar um pouquinho da nossa casa, antes da gente fazer qualquer avaliação. A gente tem que respeitar, sem dúvida alguma, né? Nós vivemos uma república, uma democrática, onde nós temos o direito de manifestar nossas opiniões, nossas avaliações e conclusões sobre as transformações que ocorrem no mundo. Mas são coisas preocupantes que a gente sabe que acontece no dia a dia aí e vem acontecendo há muito tempo em Minas Gerais. Mas, vereador Tiago, eu quero deixar muito claro para Vossa Excelência aqui, vereador, a nossa preocupação sempre foi no sentido de dar uma solução para a comunidade ali, para as muitas famílias. Essa que é a preocupação. Então, Vossa Excelência pode ficar tranquilo aí que a gente não queremos polemizar se está certo ou errado, essa não é o foco da questão. A nossa preocupação, e Vossa Excelência sabe o que é a nossa preocupação, Vossa Excelência, o vereador Antônio Carlos, que é democrata, com certeza deu uma contribuição lá, o vereador Valdir Sementini, o ex-vereador Caiano, que foi muito
parabenizado pela comunidade, pela atuação dele para viabilizar essa questão das escrituras lá. Então, nós temos o maior respeito aí, sem dúvida alguma, entendemos a importância de viabilizar o acesso a esses documentos. Isso que é a avaliação, e nós temos que construir, sim, caminhos para poder viabilizar, e aí eu estou comum com Vossa Excelência em relação a essa questão. Acho que o caminho é esse, é buscar alternativas, construir alternativas que se possa dar uma resposta à população. E é um direito, né? A gente não está fazendo mais do que obrigação enquanto poder público. Também queria falar, senhor presidente, aqui, não poderia deixar de mencionar, quando se fala em relação à saúde. Vereadora Regina, a preocupação é muito grande de todos nós, e até quando a senhora manifestou aqui, eu fiquei até mais tranquilo, porque eu falei, fiquei preocupado, nós temos 3 médicos que atendem pelo sistema único aqui. Então, assim, nós sabemos de todos os problemas que tem, temos que buscar alternativas, sim. Como a senhora falou, a gestão é fundamental nesse processo, para que se possa aplicar os recursos de forma coerente, de forma racional, levando benefício para a população. Mas eu fico preocupado, por exemplo, quando a gente fala da regionalização do SAMU, onde vai ampliar mais recursos para os 2 hospitais, tem um problema muito sério aqui, senhor presidente, que vai ampliar recursos para os hospitais, mas o governo do Estado não vai ter contrapartida mais. Então, ou seja, levou esse recurso para o governo federal, mas o governo do Estado, o vereador Joaquim estava aqui, sabe disso, vereador. Até foi discussão naquele dia da conferência municipal, o vereador Joanei estava aqui e ouviu muito atentamente isso. Ou seja, vai se tirando o fardo de alguns, sendo que se precisa de mais investimento, de mais ações. Então, nós sabemos aí os grandes problemas que se enfrenta na saúde de forma geral. Houve avanço, temos que reconhecer isso, mas precisamos, sim, fazer forças no sentido de buscar uma ação coletiva, e cada um tem que fazer a sua parte, inclusive o governo do Estado de Minas Gerais. Também queria manifestar em relação à vinda do governador, acho que é muito importante, se fez a reforma ao Palace, mas eu tenho uma preocupação, senhor presidente. A minha preocupação, se criou ali, vereador de Cal, toda uma estrutura, uma reforma muito bonita, um prédio que eu tive o prazer de ir lá antes de ser entregue, mas será que toda a população, Antônio Carlos, vai ter acesso ao Palace Cassino? É uma pergunta que eu faço. Será que todo cidadão, todos os alunos de escolas públicas de Poços de Caldas, estadual, municipal, terão acesso? Eu me recordo, sem dúvida alguma, que o município tinha dificuldades para a manutenção, para o cuidado ali daquele espaço. Mas a pergunta é que se inaugurou com recurso público, se entregou para a iniciativa privada, nós temos o maior respeito pela ação que foi feita, mas a pergunta que tem que ficar muito clara é a população. Ela vai ter espaço para se participar ali? As escolas terão uma cota para se fazer uma formatura naquele espaço? Como que vai ser isso? Como é que vai ser o cidadão comum, senhor Paulo Eustáquio? Ele vai poder frequentar ali? É uma preocupação. Nós vamos nos preocupar com isso. Porque se é um prédio público, nós temos que entender também que ele tem que acolher o povo como um todo. Não é só quem paga, mas tem que ser todo. E um prédio, que tem aí, a sua história está diretamente ligada, à história do nosso município, as transformações, as mudanças do nosso município. Então é uma reflexão que nós temos que fazer. Se entregou, mas não se entregou para o povo, não. Isso tem que ficar muito claro. O povo não vai ter acesso a esse espaço, não. Me corrija se eu estiver errado. Porque para usar o espaço lá, vai ter que se pagar. Eu tenho que pagar para usar o espaço. Então que fique registrado até que ponto a população ganhou. É um espaço bonito para fazer vários encontros, vários acontecimentos, vários eventos organizados aí, acho que bacana, muito importante. Mas nós temos que pensar no povo. Temos que pensar na população também, em poder se apropriar desse espaço que foi construído com dinheiro público, que foi reformado com dinheiro público, dinheiro de cada um dos cidadãos poços-caldenses, de cada um dos cidadãos mineiros. Então, é uma preocupação que nós temos que levar para uma reflexão muito importante. Por outro lado, senhor presidente, queria também manifestar aqui,
em relação, nós tivemos a oportunidade de estar lá com o vereador Paulo Eustáquio, o vereador Joanei estava lá, nós fomos juntos, né, na inauguração da Companhia de Missões Especiais. Creio eu e torço que é uma resposta da Polícia Militar no sentido de buscar uma ação mais efetiva em relação à questão da segurança pública no nosso município, levando em consideração os dados da própria polícia, que houve um crescimento significativo na violência do nosso município. Então eu vejo que foi uma resposta para a população e torcemos, sem dúvida alguma, né, vereador Paulo Eustáquio? O senhor que é um homem da segurança pública, torcemos que se possa ter sucesso essa nova companhia e dar resposta aí para a população do nosso município. Também gostaria de destacar aqui, senhor presidente, demais vereadores, vereadoras, se teve um encontro de agricultura familiar, destacar a importância desse encontro. Pode até parecer muito acanhado esse encontro, mas nós estamos falando aqui, vereadora Regina, de um projeto que é o PENAI e que é o PAA. 2 programas, um que é o programa ligado diretamente à merenda escolar, que se passou a adquirir dos produtores rurais, dos pequenos produtores rurais do nosso município. Isso é um ganho muito grande, contribuindo para mais geração de renda na área rural de Poços de Caldas. E, por outro lado, nós temos o PAA, que está envolvido 70 agricultores familiares de Poços de Caldas, que vão receber, por ano, cada agricultor desse, a mais na sua renda, para fornecer para diversas entidades de Poços de Caldas em torno de R$5.000. Então é uma ação muito importante e que vai no sentido de valorizar o homem do campo, de valorizar aquele pequeno proprietário que tem dificuldade, que vem passando com problemas em relação à cafeicultura. Houve um aumento agora nesses últimos dias, mas que terá a possibilidade agora de ter um complemento na sua renda. Então isso é muito importante, é algo significativo para valorizar o trabalhador do nosso município. Está encerrando? Flávio, 2 minutos e 17. Então eu me encerro a minha fala aqui e queria dizer que nós estamos aqui numa sociedade plural e que nós temos que construir, sim, um mundo melhor, justo, com as diferenças, né? Mas faz parte do processo. Agora, nós temos que ser fiéis aos nossos propósitos, né, Solical? Obrigado, presidente. Vereador Paulo Tadeu. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhor secretário, presidente, eu também queria abordar outras coisas aqui, mas vou um pouco na linha das questões que foram levantadas. Em primeiro lugar, eu queria dizer que o prefeito, hoje nós votamos aqui, o prefeito demonstra de novo o seu compromisso com a legislação, o respeito ao servidor público, quando pelo 2º ano consecutivo envia o reajuste da inflação aos servidores, diferentemente do que vinha ocorrendo. E também, nesse espaço, nesse momento em que ele discute a questão do Estatuto, tem feito com muita persistência, com muita paciência. Ele quer que esse debate aprimore o projeto que vai ser enviado a essa casa. Poderia já ter enviado, convocar audiências públicas, mas tem preferido frequentar as assembleias. Já são mais de 8 assembleias em que ele esteve pessoalmente presente para debater esse tema tão importante. Eu queria também dizer que eu fiquei muito sensibilizado com o discurso da doutora Regina e fiquei muito firmemente posicionado em defesa daquilo que eu acredito que é constitucional, mas eu fiquei sensibilizado. E depois a doutora Regina falou aqui de recursos que deixaram de ser aplicados na saúde. E eu queria ligar as duas coisas. Eu me lembro do fim da CPMF, doutora Regina, que os partidos que derrubaram a CPMF fizeram uma festa no plenário do Congresso, uma festa enorme, e nenhuma daquelas pessoas estava pensando nas nossas criancinhas, nas crianças que precisam ter cobertura vacinal de 100%, nas crianças que estão no interior do Brasil, nos idosos que precisam de atenção à saúde. Naquele momento o que importava era derrotar o governo. Mas quem foi derrotado foi o povo brasileiro, que perdeu, nesse período, 40 bilhões de reais de investimento em saúde, graças àquela ação absolutamente insensível e que atendeu apenas os interesses do grande capital, já que a CPMF era um instrumento importantíssimo no rastreamento dos fluxos financeiros desse país. Então, quem ganhou foi
o grande capital brasileiro. E quem perdeu foram as nossas crianças, os nossos idosos, os nossos pobres, os doentes deste país. Também queria dizer, e vou levar ao Zequinha essa denúncia importante que o vereador Sansão fez aqui sobre os servidores. Me parece que está faltando ali algum tipo de atuação no sentido de prepará-los para as funções, né? E vou pedir também ao Zequinha que compre esses sanitários químicos, já que não foi comprado. Já tivemos oportunidades, já pudemos ter visto isso antes, nós não compramos, então agora é o momento, já que acho que é uma indicação que deveria até ser formalizada, no sentido de que esses sanitários químicos pudessem dar cobertura a essas necessidades. Infelizmente, esse tema não foi tratado anteriormente. Mas eu vou dizer para vocês que é preciso compreender os processos políticos que existem. A questão da Venezuela, a Venezuela é um país conflagrado. A Venezuela não tem uma totalidade do povo enfrentando umas forças armadas como nós fizemos aqui nos anos 80 no Brasil. Praticamente a totalidade do povo brasileiro contra as forças armadas e a grande mídia dando cobertura para a ditadura que estertorava, mas que insistia em ficar no poder. O que nós temos lá é uma parte da população que recebeu os benefícios dos últimos anos do governo bolivariano e que defende o governo com bastante intensidade com aqueles que entendem que precisa fazer mudanças. Faz parte do processo democrático, mas é um país conflagrado. O governo não está isolado. Se tivesse isolado, já teria caído como caiu o governo da Ucrânia. Aliás, é interessante que as conflagrações mundiais, neste momento, só se dão em países que não se alinham com os Estados Unidos. E alguém vai dizer assim, a teoria da conspiração de novo? Não. Depois de 50 anos de ditadura civil-militar, os grandes meios de comunicação, os grandes jornais do Brasil, já mostram documentos da interferência dos Estados Unidos nos países que ela entende que é da sua órbita. Então não existe teoria da conspiração, o que existe é real. Nós não temos conflagração na Colômbia, nós não temos conflagração importante no Chile, nós não temos conflagrações no México. Por quê? Porque são países alinhados. Então o que nós vivemos é uma questão que precisa ser compreendida mediante os grandes interesses internacionais que existem, porque nós não vivemos mais num mundo bipolar. Hoje nós temos o que nós chamamos de unilateralidade militar. O grande poder militar do mundo é os Estados Unidos. Antigamente havia um peso, um contrapeso soviético, sem discutir a questão do regime, mas o contrapeso de poder. E aí, Sansão, eu me lembrei quando você falou da biografia, comparando as biografias, quando você falou do motorista, eu me lembrei de uma questão, eu me lembrei de uma jornalista de São Paulo, que cobria a convenção do PSDB naquelas eleições presidenciais passadas, e ela disse assim, está chegando aqui uma massa para esta convenção. É uma massa um pouco diferente, digamos assim, é uma massa cheirosa. Isso não esconde, pelo contrário, revela um preconceito brutal. Porque nós temos uma situação no Brasil que não foram os grandes generais, os grandes bacharéis, nem o grande sociólogo que colocou o Brasil no protagonismo internacional, foi um metalúrgico. Foi um metalúrgico de origem pobre. Então não é essa questão da formação é fundamental. Tanto é que esse metalúrgico é quem compreendeu como ninguém a necessidade de colocar a universidade nesse país, que compreendeu como ninguém a necessidade de fazer escolas técnicas. Ele fez sozinho no seu governo mais escolas técnicas que a história do país. Nós, de Poços de Caldas, temos uma escola técnica que pode dar curso superior, uma universidade. Imagina se o governo não fosse esse, se Poços teria essa chance, essa oportunidade de sediar uma universidade federal aqui. Foi o metalúrgico que teve essa sensibilidade. E foi do governo dele que surgiram questões como Ciências Sem Fronteiras, que foi implantada pela Dilma, que colocou 60 mil jovens universitários brasileiros estudando nas melhores universidades do mundo. Não foi um sociólogo que multiplicou por 4 o nosso PIB, não. Multiplicou por 10 o nosso PIB. Não foi, foi um metalúrgico. Não foi um sociólogo que pegou o nosso comércio exterior de meros 108 bilhões de dólares e colocou em 480 bilhões de dólares.
Não foi um governo de ilustrados, de diplomados, que fez com que o Brasil, entre os países do G20, em que pese todas as nossas dificuldades, esteja entre os 8 que mais crescem. É o 8º que mais cresce no G20. Nós temos 12 países do G20 que crescem menos do que o Brasil. E nós estamos entre os 5 com o melhor superávit primário. Diferente, por exemplo, de Minas, que é governada por um homem que eu respeito, um homem ilustrado, um homem que merece o respeito de todos nós, mas que no ano passado fez o 3º pior déficit fiscal do país. Foram 590 milhões de déficit fiscal em Minas Gerais no ano passado. Então, não é, colegas vereadores e colegas vereadoras, não é o bacharelismo, não é o diploma, não é a compreensão universitária que pode fazer de um homem ou uma mulher um grande estadista. O grande estadista se forma pelo seu compromisso popular, com o compromisso que ele tem com o seu país, pelo compromisso que ele tem com o seu povo, ainda que ele seja um mero motorista de ônibus. Verificação de quórum. Eu tenho aqui 3 avisos. Primeiro, gente, a gente ficar mais atento. O ano passado nós tivemos muito mais rigor nisso, rigor regimental, com relação à formalização dos processados na segunda-feira. Então, queria alertar aqui os vereadores e vereadoras para a necessidade de formalizarmos até às 15 horas da segunda-feira, para que ele possa entrar na pauta da reunião ordinária. A outra questão que tem chamado a atenção também é para a necessidade da frequência e pontualidade nas comissões. Os próprios companheiros e companheiras das comissões têm reclamado um pouco dessa dispersão em relação às comissões. Eu não tenho aqui exatamente a... E o Antônio Carlos está aqui alertando que justiça não. Então, eu queria também, logo depois aqui, que a gente rapidamente combinássemos um dia e um horário para que a gente pudesse fazer uma discussão com o DME sobre um projeto que eles querem mandar para cá, que altera algumas coisas importantes da Lei 111, mas eu preciso apresentar e discutir com a Câmara como um todo. E registrar formalmente o pedido para que voltasse a campainha no tempo da tribuna, que a gente, no inflamado do discurso ali, passa os minutos, o presidente fica sem jeito de interromper o raciocínio, e aquela campainha é importante para dar uma atenção, mesmo que haja uma certa tolerância, mas te dá um sinal. Porque até a interrupção é muito mais antipática do que a campainha, né? Aí tem mais uma questão, nós temos amanhã uma audiência pública, né? Amanhã nós temos uma audiência pública que trata do papel dos movimentos sociais nas audiências públicas, e na quinta-feira uma audiência de apresentação de metas fiscais por parte do Executivo. Das comissões, quinta-feira. A próxima reunião das comissões é quinta-feira. E na próxima semana nós não temos sessão na terça, evidentemente, só vamos ter na quinta. Né? Sob as bênçãos de Deus, declaro encerrados os trabalhos da presente reunião, solicitando a todos que saudemos o pavilhão nacional com uma salva de palmas.